Hoje nós vamos falar da política e cultura de segurança, ou seja, nós vamos trabalhar com aqueles aspectos que não são técnicos, né? Nós estamos muito acostumados a ver, por exemplo, antivírus, falar de firewall, falar de redes, né? A segurança toda voltada a equipamentos, sejam físicos, sejam lógicos, mas a gente tem essa visão muito mais perfeita, né? Mais palpável, né, de segurança, a gente está falando de algum dispositivo, de algum software, né, de algo assim que eu vou ter, vou instalar, vou fazer, né, vou configurar. Então nós temos todas essas situações. Só que para termos segurança realmente, e essa cultura de segurança, quando a gente fala de cultura de segurança, é o quê? É algo que a empresa traz consigo, né? É algo que aquele ambiente de trabalho faz, né? A nossa cultura aí tem uma série de composições, mas nós temos também as políticas de segurança, ou seja, cada uma das empresas que você trabalha tem normas do que você pode fazer e do que você não pode fazer dentro da empresa. Tá? Às vezes nós temos alguns problemas com essas normas, por quê? Porque não é bem divulgado, não é esclarecido para as pessoas que isso existe. Tá? Às vezes você trabalha anos e anos numa empresa e ninguém nunca falou de política de segurança, mas saibam que todas as empresas têm sua política de segurança. Então, como que ela vai poder reger, né, o que pode e o que não pode? É lógico, a gente tem bom senso, né, que não vai entrar em um jogo em horário de trabalho. Né? Isso é o senso comum, não é interessante a gente fazer isso. Mas você sabe exatamente os sites que você pode ou que você não pode entrar dentro da tua empresa? Você sabe se você pode usar um pendrive ou não pode usar um pendrive dentro da tua empresa? São perguntas que a política de segurança responde. Tá? Outra situação, quando a gente fala de segurança também, por exemplo, vocês no futuro ou já tiveram a experiência de passar pelo quê? Por certificações. O que são certificações? Certificações é você trazer para a empresa, né, mais qualidade baseado em algumas dessas normas. Por exemplo, em segurança, nós temos a norma 27001, que ela pode ser certificada. Então, a empresa vai ver, né, um grupo de auditores vão fazer uma inspeção lá, vão fazer na empresa para ver se ela está capacitada ou não a receber aquela certificação. Né? Então, isso tudo é regida por quê? Por normas. Então, hoje a gente vai ver que na segurança nós também temos, além de todo esse aparato físico, de todo esse aparato de softwares que nós temos normas a serem seguidas para tudo dar certo, ok? Então, eu sou a professora Adriane e nós vamos trabalhar nessa aula com essa parte aí da cultura de segurança. A nossa situação geradora de aprendizagem hoje é qual? Vamos ao quadro para vê-la. Uma empresa é composta por uma matriz em Natal e uma filial em Belo Horizonte. Então, aqui estamos falando de duas cidades em dois estados diferentes, né? Um no Rio Grande do Norte, outro em Minas Gerais. E o foco é o que? Energias renováveis. O desenvolvimento de novas tecnologias é feito também por uma equipe que fica em Santiago, no Chile. Então, nós estamos falando de duas cidades do Brasil e uma cidade no Chile. Há laboratórios conectados em Belo Horizonte e em Santiago. A empresa possui projetos com militares argentinos. Quando a gente está trabalhando com projetos com militares, em geral é super confidencial, né? O que exige um alto nível de segurança, já que envolve aspectos do quê? Da segurança nacional. A empresa possui um diretor de segurança da informação, que é responsável por uma estrutura que inclui uma gerência de governança, de segurança e uma gerência de tecnologias.
tá? E de tecnologia de segurança e outra gerência de processos de segurança. Então, nós, ou você, é o gerente de processos de segurança e deve trabalhar em sinergia com os outros dois setores, né, de segurança para alinhar os planos e atividades de segurança da informação da empresa. O diretor da segurança da informação da empresa solicitou um status dos aspectos normativos, ou seja, quais são as normas seguidas pela empresa, e você deve apresentar uma apresentação para reportar o status. É preciso um alinhamento com o gerente de governança, de segurança e o gerente de TI também. Estruture uma apresentação descrevendo os tópicos com detalhes. Os tópicos a serem abordados são alguns listados a seguir. Quais os frameworks disponíveis e qual que a empresa segue, quais são os aspectos do negócio, sejam legais, normativos e contratuais que devem ser considerados aí pela empresa, quais são os controles de segurança que a empresa tem, como eles são definidos, qual a estrutura normativa, considerando aí políticas, normas, diretrizes, procedimentos e guias. Então, essa é a nossa situação. Primeiro, nós vamos entender como que essa empresa trabalha em termos de segurança. Então, vamos lá. Aqui nós vamos trazer alguns conceitos, tá? O Cybersecurity, Syscontrols e a família NBR ISO IEC 27000. Todos esses três, a gente vai ver com detalhes, todas as partes, e o que rege cada um deles, o que controla, né? Qual que é o papel de cada um desses três nomes, né, que eu trouxe para vocês. Vamos ao quadro. Então, vamos lá. Há um conjunto de frameworks e normas que guiam as ações de segurança da informação, como as da NBR ISO IEC 27000. Tá? Então, isso é uma família. Tá? Então, eu estou falando 27001, 2, 3, até 50. Nós temos cada uma dessas normas para uma parte da segurança. Então, é uma família 27000. Tá? Que você deve conhecer para organizar e otimizar sua estratégia de segurança da informação. Além desta família toda, há o Cybersecurity Framework do National Institute of Standards and Technology, ou seja, o NIST, né, que ele é um instituto aí de padrões na tecnologia. E nós temos também os chamados Syscontrols, né, que é o Center for Internet Security. Então, uma parte mais voltada para a internet. Como nós vamos trabalhar em rede, com certeza, né, com 2 cidades do Brasil e uma em Santiago, né, nós vamos precisar de rede, e para usar a rede nós vamos, com certeza, acessar a internet. Então, aspectos normativos e de cultura de segurança das informações tratam de uma forma integrada pessoas, processos e tecnologias. Então, o que isso quer dizer? Né? Nós temos normas para todas as partes da segurança. Nós já vimos aí que nós temos uma matriz de riscos, nós temos que avaliar os riscos, e nós temos todas essas normas para realmente direcionar o que a gente deve fazer dentro daquela empresa. Quais são as necessidades da nossa empresa. Aqui é uma empresa de energia renovável, né? Ela tem aí que cuidar de algumas partes, né? Principalmente porque até ela trabalha com a segurança nacional. Né? Ela tem lá alguma parceria. Então, nós precisamos de muita segurança. E hoje nós vamos ver normas, nós vamos ver guias, vamos ver formas realmente que demandam para nós conseguirmos seguir esse trilho de segurança da informação. Eu não parto do nada, tá? Isso é impossível. Eu parto das normas para trazer para a minha empresa, ok? Então, vamos lá. A segurança da informação é direcionada também por aspectos legais, regulatórios e contratuais. Por exemplo, como o do setor médico, telecomunicações ou financeiro. Né? Então, nós temos regras, nós temos aspectos legais, nós temos regras que regem esses setores. Por exemplo, no setor médico, aquela confidencialidade entre paciente
e o médico, né, que ele não pode dizer. Isso é um aspecto legal aí da medicina, tá? Tem uma lei que prevê isso. No Brasil, a lei 13.709, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, foi implantada de dados pessoais, né? Foi implantada agora em 2020 e ela prevê aí uma série de multas, etc., para quem não cumprir o que deve, né, ser feito com as tuas informações. Né? Nós tivemos outra lei importante aqui do Marco Civil, né, da internet, né, que trouxe um pouco mais de equilíbrio dentro da internet, né? E a primeira legislação assim específica, né, que pune foi a Lei 12.737, a Carolina Dickmann, né, que foi a primeira legislação que a gente teve que realmente levava para a prisão quem violasse o sigilo, né, ou seja, distribuísse fotos, imagens aí para outras pessoas, né, que nem a atriz, né, Carolina Dickmann sofreu essa situação, né, passou por um constrangimento, né, porque fotos que estavam no computador dela, fotos íntimas, foram reveladas aí para a internet toda. Então ela foi atrás e deu um empurrão aí nessa legislação muito necessária. Foi a primeira que puniu com prisão quem fizer isso. Então, a partir dessa legislação, que não é muito antiga, é bem recente até, o que aconteceu? Se você vazar fotos, né, constrangedoras de qualquer pessoa, você está sujeito à prisão. Né? Claro, tem todos os trâmites aí legais, mas garante-se isso. Vamos voltar ao quadro. Você sabe que pode certificar, nós vamos ver o que é Sistema de Gestão de Segurança da Informação, SGSI. Vocês vão carregar por uma boa parte do tempo, quando a gente falar de segurança, esse sistema de gestão ou de gerenciamento da segurança da informação. Então, é a norma 27001, né? É a única norma da família 27000 que certifica. Então, você pode ter a certificação 27001. A 27002 já foca nos objetivos dos controles de segurança. Tá? O Cyber Security Framework possui uma abordagem integrada de diversos aspectos de segurança importantes. E o SysControls estabelece uma forma mais prática de trabalho. A privacidade, que exige a proteção de dados pessoais, é regido pela LGPD, por aquela legislação. Então, temos aí uma série de legislações, né, em relação à segurança. Então, o Cyber Security, esse frame que é do NIST, né, que é os padrões aí da tecnologia, né, e tecnologia. Então, ele organiza diferentes elementos de segurança da informação. Tá? Então, focando no uso de direcionadores de negócio para guiar a atividade de segurança, considerando os riscos. Lembram que a gente tinha que fazer uma boa avaliação dos riscos, né? Então, esse Cyber Security, ele analisa essa gestão de riscos, né? Vai dividindo lá em riscos organizacionais, riscos de ambiente, riscos, vai implementando, né? Fazendo a implementação das operações, vai fazendo a gerência de todos os riscos, daí vê os riscos organizacionais. Então, tem toda uma sequência, né, de foco, né, e de ações a serem tratadas em termos de segurança. O Cyber Security Framework nos direciona para essas situações, principalmente das gestões de riscos, né? Onde eu tenho os riscos, ele nos ajuda a entender os riscos que a empresa como um todo sofre. Vamos voltar ao quadro. Esse framework trabalha com elementos importantes para as atividades de 3 níveis. Né? Então, o nível operacional, o nível gerencial, incluindo o quê? Objetivos, priorizações, orçamentos, métricas e comunicação.
né? Porque de qualquer maneira a gente tem que saber se a gente está no caminho certo. A gente vai saber como? Através das medidas, né? Ele trata também de 5 funções, seja identificar, proteger, detectar, responder e recuperar. Tá? Prover uma visão estratégica do ciclo de vida do quê? Dos riscos de segurança da informação. Tá? Então, a segurança da informação, ele vai mostrando. Até aí do lado, nesta imagem aqui, ó, o que nós temos nessa imagem? Nós temos um framework ali no meio, né? Daí nós temos lá em cima, descreve a postura de segurança cibernética atual, o que tem a empresa, né? Vai descrever os objetivos, vai identificar e priorizar, né, as oportunidades, vai avaliar o processo em busca daquele objetivo que foi definido, né? E vai também trazer para todas as pessoas envolvidas, que a gente chama dos atores envolvidos, vai dar uma posição, se aquela empresa está ok ou não está ok. É fácil? Claro que não, a gente tem que entender cada uma dessas partes e como trabalha. Então, as funções possuem 23 categorias, tá? Então, abrangendo resultados cibernéticos, físicos, pessoais e comerciais. Ainda dentro dessas 23 categorias, nós temos 108 subcategorias, tá? Que são orientações para criar ou melhorar um programa de segurança nas referências, né, nas preferências a outros padrões de segurança da informação. Então, o que acontece? Ali no SysControls, para você poder definir, hoje a gente está falando de normas, de definições, de toda essa parte aí que rege a segurança da informação. Então, para você tentar fazer a segurança da tua empresa, você vai ter que entender os 23 controles, o que foca. É claro que nós não vamos ter os 23 na nossa empresa, né? E dentre esses 23, nós temos mais 108 subcategorias. Então, é muita coisa, né? Em tudo relacionado à segurança da informação. Então, para você conseguir estruturar toda a política e ver a quantas anda, né, o teu negócio, a tua empresa, ok? Nós temos também o SysControls, vamos ao quadro. Então, SysControls é um conjunto priorizado do quê? De ações, que de uma forma integrada estabelecem o quê? A defesa em camadas, tá? Para mitigar ou diminuir os ataques mais comuns contra sistemas e redes. Então, sempre que a gente falar em segurança, nós vamos falar em defesa em camadas, tá? Todas as aulas eu vou falar isso para vocês, que é o quê? Nós temos que ir colocando obstáculos para que uma pessoa não ataque a nossa empresa. Então, isso que é camadas. Tá? Quando a gente fala defesa em camadas ou a segurança em camadas, se ele passar por uma camada, por exemplo, passou pelo nosso firewall, tá dentro da nossa, entrou dentro da nossa rede, né? Opa, eu tenho mais alguma situação que eu posso colocar ali? Sim, eu posso criar uma zona desmilitarizada, eu posso pôr IPS, IDS. Então, eu vou construindo a minha segurança conforme a necessidade, né? Se você tem uma emergência aí trabalhando com a segurança nacional, você vai ter que pôr muitas camadas, né, de proteção. Porque quanto mais você dificultar, né, melhor é para a tua empresa, porque a gente nunca vai ter segurança 100%. Então, cabe a nós o quê? Proteger o máximo possível, né? Então, em cada uma dessas normas, né, dessas categorias que nós temos definidas, né, por vários órgãos, nós vamos adaptar conforme a necessidade da nossa empresa. Vamos voltar ao quadro. Então, com o objetivo de melhorar o estado da segurança, o SysControls muda a discussão. O que minha empresa faz para o que todos devemos fazer. Tá? Por quê? Porque a segurança depende de todos que trabalham naquela empresa. Para melhorar a segurança e fortalecer uma cultura de segurança da informação.
Por exemplo, né, a gente vai classificando, então nós temos essa imagem aqui do SysControls, né, por exemplo, o IG1 são empresas familiares com 10 funcionários. Estão vendo aquele verdinho ali, o número 1 lá na imagem. O número 2 é um pouco maior, uma empresa, uma organização regional, né, com centenas de funcionários. Depois, o que a gente tem que proteger ali no número 3, né, uma corporação com milhares de funcionários. Então, eu vou vendo as necessidades que eu tenho aí para poder trabalhar, para montar da melhor maneira possível, né, a minha segurança. E temos a família ISO 27000, né, que tem 50 e poucas partes, né, 27001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, assim sucessivamente. Então, cada uma dessas partes foca em algo. É claro que algumas dessas funções, né, da ISO, elas vão complementar algumas que já estão lá, ok? Vamos voltar ao quadro. Então, as principais normas e padrões de segurança da informação são a ABNT, quando a gente fala de segurança da informação, a 27001, que pode ser certificada, a 27002, né, sempre. A ABNT são as normas brasileiras, NBR, ISO e EC. Eu tenho o número da norma e o ano que teve a última atualização dela. Tá? Quando eu falo dos riscos, que a gente tem que mapear os riscos, né, ela está descrita na 27005, tá? Mas também nós temos normas complementares. Então, não é só a família 27000 que fala de segurança. Por exemplo, de riscos, a 31000 fala. Quando eu falo de continuidade dos negócios, né, ninguém quer ir à falência, quer, né, se acontecer algo, o que a gente pode fazer? Estou falando da 27031, tá? E também da 22301. Aí nós temos a parte de governança regida pelo COBIT, a parte de serviços regida pelo ITIL. Então, em termos de segurança, a gente tem muita opção, né, para construir algo. Então, nós temos normas, muitas, né, para adaptar ao que é melhor para a tua empresa. Vamos voltar ao quadro. A certificação em segurança da informação, né, única que certifica é 27001, né, um sistema de gestão de segurança da informação. Tá? Um auditor vai fazer essa verificação. Os sistemas de gestão, nós estamos falando de gestão, não são tecnológicos ou necessariamente o sistema automatizado. O sistema é, no seu sentido mais amplo, com o sistema de gestão de segurança da informação, incluindo estratégias, planos, políticas, medidas, controles e diversos instrumentos para quê? Para implementar, para operar, para monitorar, para analisar criticamente, manter e melhorar a segurança da informação. Então, não há uma única regra que a gente tenha que seguir, mas várias que a gente segue, ok? Vamos voltar ao quadro. Então, a 27002 aqui, ela já fala mais voltada para os controles de segurança da informação, né, escopo da aplicação, análise de riscos, analisada conforme os controles de segurança são implementadas, então ela foca mais para essas partes aí, a 27002. Mas nós temos objetivos e temos normas escritas para serem seguidas em qualquer uma das partes que você imaginar dentro da tua empresa. Vamos voltar ao quadro. Então, essa imagem aqui, ó, mostra os objetivos de controle de segurança da informação, né, da 27002. Então, ela mostra tudo que você pode fazer em qualquer uma dessas partes, tá? Então, ela rege tudo isso. Aqui, um pouco mais detalhado também, a 27002, né, como fazer. Só mais um detalhe nessa imagem aí, mas tem N situações que a gente cumpre em relação à família 27002 ou 27001, entre qualquer uma das normas, ok? Então, vamos resolver uma situação, né, sobre a ISO 27002, né,
Vamos ao quadro. Eu trouxe aqui uma questão de concurso, né? Em uma situação na qual é necessário acesso externo a informações, assinale a alternativa que representa uma recomendação da 27.002. O que ela rege? Ela rege os acessos, tá? Então, a alternativa correta, dentre essas, limitar os acessos às informações antes da implantação, não tem nem como fazer isso, né? Não ser que não deixasse ninguém usar nada. Garantir o acesso para avaliação das vulnerabilidades posteriores, também não. Então, essa não. Permitir acesso às informações dentro de um ambiente de testes, bem, você vai ter que fazer os testes, mas não é a ISO 27002 que vai reger. Mas sim, ele vai bloquear totalmente o acesso antes da implantação dos controles apropriados, tá? Então, enquanto você não tiver controles apropriados, você não pode liberar todas as informações para que as pessoas aí trabalhem com elas da maneira que imaginar, ok? Então, vamos voltar ao quadro. Então, você tem que bloquear mesmo, tá? Agora, nós vamos ver esse chamado Sistema de Gestão de Segurança da Informação. Extremamente importante. Nós vamos trabalhar bastante com esse Sistema de Gestão de Segurança da Informação, né? Como que a gente gerencia. Tem uma série de normas, mas por onde a gente começa, como que a gente faz? Vamos voltar ao quadro, então. Sistema de Gestão de Segurança da Informação é um elemento-chave. Para quê? Para o fortalecimento da cultura de segurança da informação das organizações. Nossa, que estranho. Não é estranho, né? Mas eu tenho que ver como é que eu vou gerenciar, tá? Como é que eu vou trabalhar para as pessoas saberem, dentro dessa chamada cultura, que é importante para a empresa, que todos sigam as regras para o sistema todo ter uma segurança melhor. Então, a norma 27.001 estabelece os requisitos para estabelecimento de um sistema de gestão de segurança da informação, tá? Ele preserva o quê? Lembram das propriedades lá que nós trabalhamos nas aulas anteriores? Confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação. Então, o sistema de gestão preserva tudo isso por meio da aplicação de um processo de gestão. Gestão do quê? De riscos, né? Então, vamos entender o que pode dar errado, né? Vamos mapear esses riscos para poder trabalhar. E fornece confiança para as partes interessadas, diz que os riscos são adequadamente gerenciados. Ou seja, né? Você também tem que estruturar a tua empresa de modo a transmitir essa segurança para os teus clientes. Como é que você vai conquistar clientes? Por exemplo, você é um banco, né? Ou uma financeira, né? Muitas das pessoas não se preocupam com segurança, mas hoje está muito falada essa tal de segurança, né? Segurança de dados, segurança da informação, tá? Agora, o que der errado naquele banco, por exemplo, um banco que tem um vazamento de informações, ou a tua conta é zerada todo mês, né? Porque alguém roubou lá teus dados, ou roubou o dinheiro que tinha na tua conta, não merece o mínimo de crédito. Então, como é que ele vai adquirir mais clientes, né, se a segurança é um fracasso? Então, tudo isso são consequências. A gente vai seguir as regras, vai mapear bem, saber como mapear o que é mais importante para a minha empresa e trabalhar com isso. Então, eu tenho que ter uma gestão, um gerenciamento de tudo isso, né, que as pessoas saibam, né, de como a empresa funciona, para eu poder também transmitir essa confiabilidade aí para os meus clientes. Vamos voltar ao quadro. É importante que um sistema de gestão de segurança da informação seja parte e esteja integrado com os processos da organização e com a sua estrutura de administração global. Que a segurança da informação seja considerada no projeto dos processos, sistemas e controles. Então, esse parágrafo aqui quer dizer o quê? Que você tem que ver como um todo, toda a administração global vai ajudar a construir, né, essa cultura de segurança.
você deve especificar e implementar de acordo com as características específicas da sua organização. Então, se eu vou ter um sistema de gestão para segurança, vai ter que ser específico para a minha organização. A minha organização possui necessidades, objetivos, requisitos de segurança, processos organizacionais, o número de funcionário, tamanho, estrutura da organização. Tudo isto, tá, está incluso nessa chamada cultura da informação, da segurança da informação. As pessoas têm que saber o que pode acontecer, o que pode dar errado, tá? Quais as consequências, né, do vazamento de dados, qual que é a consequência nesse caso, né, uma empresa aí que investe uma tecnologia, né, e inclusive tem alguns contratos aí com outros países. Então, se vazarem os dados, quais as consequências? O quanto é ruim para a empresa isso? A gente tem como mensurar, e a gente vai mensurar baseado em tudo que a gente fez, né, tudo que a gente implementou em termos de segurança. Então, nós vamos criar, né, a cultura. A cultura é o quê? São os valores, é toda essa parte, né, que as pessoas descrevem, tá? A gente sabe, por exemplo, determinada empresa X, é excelente para trabalhar. Tá? Excelente para trabalhar, por quê? Porque tem salários bons, tem benefícios bons, enfim, tem uma série de vantagens. Tá? E a gente sabe que a empresa Y é ruim de trabalhar, por quê? Paga mal, não paga em dia, enfim, isso é uma cultura. É uma forma que as pessoas foram falando, que as pessoas foram criando e que foi acontecendo. Tá? E nós temos que criar a cultura de segurança. Ok? Vamos voltar ao quadro. Então, nós precisamos aí pensar bastante na segurança, né? E, claro, ó, com esses fatores, como esses fatores evoluem com o tempo, né? Até porque o que era seguro hoje e amanhã não é mais, é preciso estabelecer, implementar, manter e sempre melhorar, tá? Continuamente um sistema de gestão de segurança da informação dentro do contexto da organização. Não um sistema só para ter e não ser atualizado. Essa é uma das características principais dos sistemas de gestão e o processo de melhoria contínua ou o PDCA, Plan do Check Enact. O que é isso? Essa é uma ferramenta muito utilizada na administração aí para nós estarmos planejando, agindo, checando, fazendo, né, o PDCA, né, nesse sentido. Vamos ao quadro só para ver a imagem aqui. Então, eu tenho que sempre planejar, tenho que fazer algo, né? Por exemplo, eu estabeleço o sistema de gestão, eu implemento esse sistema de gestão, eu checo, né, para ver se eu estou com um bom sistema de gestão, se eu estou atingindo meus objetivos, faço alguma ação, talvez eu precise de manutenção, uma melhoria, né, para todas as partes interessadas, né? Então, expectativas e requisitos de segurança, né, e para a segurança da informação gerenciada. Então, tem uma série, todo esse ciclo de formas, de necessidades de estar continuamente melhorando. Segurança, o que era seguro hoje, amanhã não é mais, ok? Então, vamos voltar ao quadro. Então, aqui tem alguns requisitos do sistema de gestão de segurança da informação, né? Qual que é o contexto? Como que a empresa trabalha? Com o que ela trabalha? Né? Conforme eu saiba disso, eu vou voltar meu sistema de gestão para isso. Como são tratadas e como funcionam as lideranças? Como é feito o planejamento? Como é feito o apoio? Né? Como são feitas as operações? Né? Como são avaliados? Será que está tudo funcionando em ordem? Né? E o que eu posso fazer de melhorias sempre do meu sistema de gestão de segurança da informação? Então, eu tenho aí um sistema gestão. Gestão, a gente não está falando de nada tecnológico. A gente vai demonstrar, vai escrever, vai ver, vai analisar e vai melhorar tudo aquilo que a gente já tem. Tá? Por quê? Porque nós temos regras a seguir. Tá? Vamos falar um pouquinho da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Uma lei aí que entrou em vigor em setembro de 2020, né? E
protege os direitos de privacidade dos cidadãos. A lei estabelece medidas para que haja transparência na coleta e tratamento dos dados e prover a proteção adequada desses dados para garantir a privacidade. Por quê? Porque nós temos multas e multas pesadas, né, para as empresas, se houver o vazamento de dados pessoais, se não houver transparência. Então, eu vou preencher um cadastro com meu nome, endereço, telefone, e-mail, com alguns outros dados. Por quê? O que a empresa pode ou não pode fazer com isso, ok? A outra legislação que nós temos, vamos ao quadro, Lei Geral de Proteção de Dados, continuando, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, é tudo coletado mediante um fim, tá? E a base legal que rege. O titular possui direitos, então eu tenho que saber que meus dados estão sendo transferidos para outra empresa. Essa responsabilidade envolve principalmente a proteção, já que o uso irregular, incluindo vazamento, afeta a privacidade do titular. Então, é uma legislação bem interessante, né? E as empresas devem implementar os controles de segurança para que isso aconteça, né? Para evitar que qualquer coisa fora disso aconteça. Então, por exemplo, todos nós sempre preenchemos cadastro, né? Você chega numa loja lá, a pessoa fala assim, você não quer o cartão da loja? Quero. Então, qual o seu nome, endereço, papapá, tá? Tudo bem. Até um pouco antes da Lei Geral de Proteção de Dados, você nunca sabia. Às vezes a gente não tem curiosidade e, às vezes, o que nós fazemos comumente? A gente aceita, né? Tá na internet, lá você vai pondo um X lá, vai checando tudo que você aceitou tudo. Ou seja, suas informações estão sendo passadas. Por exemplo, eu tenho interesse em comprar um apartamento, tá? Então, fui lá numa construtora, passei meus dados, tal, tudo certo. Tá? De repente, do nada, eu começo a receber ligação de empresa de papel de parede, empresa de móveis, Por quê? Quem que passou? É óbvio que foi a construtora lá onde eu fui fazer, né, a minha visita. Tá? Hoje, até então, nós não tínhamos nenhuma proteção, ela podia passar à vontade. Né? Hoje, se isso acontecer, agora nós já temos outras punições, né, para que isso não aconteça mesmo. Outra legislação que a gente tem, o Marco Cível, né, ele veio aí para melhorar um pouco a situação da internet. Nós, com um Brasil desse tamanho, né, e com tantas diferenças aí das regiões, então veio para trazer alguns direitos para nós. Né? E a Carolina Dickmann, né, o que foi importante foi que alterou, né, o Código Penal, porque até então todas as punições eram via Código Penal, né, tornando um crime a invasão de aparelhos eletrônicos para obtenção de dados particulares, interrupção de serviço ou de informática de informática de utilidade pública. Então, temos penalidades, tá, para essa situação. Então, Carolina, essa legislação foi a primeira, aí muito importante. Toda empresa, eu falei para vocês, tem que ter a política de segurança da informação. Então, vamos ver como que ela funciona. Elas constituem os principais controles, ela também é uma forma de controle da segurança da informação. Então, nas políticas, tem lá regras, orientações, diretrizes, ou seja, tá? Inclui terceiros, prestadores de serviço, parceiros, fornecedores, ou seja, o que cada um desses atores em volta da empresa podem ou não podem fazer. Tá? Devem tratar aí todos os aspectos, né, do cotidiano, né, relacionado a pessoas, processos e tecnologias. Na verdade, quando a gente fala de política de segurança da informação, nós estamos falando de um conjunto de documentos. Tá? Então, capítulos com regras, papéis e responsabilidades de cada uma das partes envolvidas aí com a empresa. Né? Nós temos o objetivo, né, objetivos de uma política. Por que existe isso? Porque a segurança é responsabilidade de todos, tá? Então, não apenas da área de TI,
Tá? De fato, basta um incidente para que toda a empresa seja comprometida. Vírus, vazamentos, desenvolvimento de produtos vulneráveis. E nós temos algumas estratégias para comunicar essa política de segurança da informação. São os termos assinados, né? Quando você entra na empresa, você assina um papel dizendo que você está ciente e vai ler. Campanhas e tecnologias e treinamentos periódicos. Então, hoje, as empresas têm um pouco mais de visão, né, em relação a essa parte de segurança. Então, isso acontece. E qual o relatório que a gente entregaria, né, para os nossos diretores? Vamos ao quadro. Então, saber que a cultura de segurança é feita por todas, isso é um fato importante. O primeiro passo é fazer com que a empresa queira, né, o fortalecimento da cultura. Para isso, você, claro, vai depender do quê? Da alta direção. Tá? E propõe um plano, né, que envolve a divulgação, né, dessa nova política, porque se não for divulgada, ninguém vai saber e ninguém vai seguir. Né? O plano de comunicação envolve aqueles treinamentos, campanhas de conscientização, né, das normas de segurança da empresa. Então, você irá perceber que o fortalecimento da cultura de segurança irá acontecer com a participação sempre da alta direção, pois os funcionários vão seguir a alta direção. Né? Você pode buscar a certificação, a 27001, né, que é extremamente importante aí para o trabalho quando a gente fala de segurança da informação. Uma certificação é muito bem-vinda. Então, vou deixar um minutinho para vocês pensarem aí, vocês entenderam esses aspectos não tecnológicos, não estamos falando nem de software nem de hardware, né, dentro da segurança da informação. Então, vamos lá. Bem, vocês já pensaram, né? Eu falei de um monte de normas dentro dessa segurança e é extremamente importante a gente conhecer, a gente saber, a gente divulgar todas as políticas, a cultura. Quando a gente fala de cultura de segurança, tá? A gente tem que seguir, nós numa empresa seguimos quem? Seguimos o líder, não é? Então, não custa nada o presidente, o dono, o vice-presidente da empresa, gravar um videozinho de 30 segundos dizendo, olha, a nossa segurança é muito importante, é responsabilidade de todos, então não coloque um pendrive, né, nas máquinas aqui da empresa, porque eles podem causar uma série de problemas. Enfim, né, são várias situações para despertar realmente esta cultura, tá? Porque se você vê um vídeo que lá o presidente da empresa, o dono da empresa, está se importando com segurança, você também vai ter mais cuidado com a segurança. Então, vamos continuar. Né? Essa cultura de segurança e de privacidade. Então, a gente também vai ter que fazer uma apresentação, agora falando um pouquinho de cultura, né, dessa cultura de segurança, como a segurança é tratada pelos agentes externos, como a segurança é tratada para os usuários e para os administradores de sistemas, e que segurança nós temos no desenvolvimento de sistemas. Então, como vocês podem perceber, o que acontece? Nós aplicamos segurança, por exemplo, se a gente for construir um software, se a gente tem uma empresa de software, né, nós temos que seguir todos aqueles processos da engenharia de software, né, e nós podemos colocar segurança em cada uma das partes do seu projeto. Tá? Se nós formos fazer a segurança de rede, então nós vamos focar para uma rede, ver se todos os equipamentos estão de acordo. Nós temos como colocar segurança em qualquer aspecto. A gente pode contratar uma empresa que faça um ataque real na nossa empresa. Né? A gente contrata, tem empresas que têm pessoas, programadores excelentes, conhecem as técnicas de invasão, né, e vão simular
Simular não, eles vão atacar mesmo, né? Para ver quais as vulnerabilidades. Então, nós temos várias formas de verificar o que a gente tem e se aquilo que a gente tem é suficiente. Né? Já que nós não temos uma segurança 100%, nós temos que nos proteger em todas as camadas. Então, vamos voltar ao quadro. Então, toda empresa possui a própria cultura de segurança, isso é fato, né? Como que a cultura ela é formada, né? Através de algumas crenças, através de alguns hábitos, através do conhecimento, né? Isso tudo faz a cultura da empresa. O objetivo é que esta cultura seja fortalecida constantemente. Nós estamos falando do quê? Cultura de segurança e privacidade. Principalmente porque cada vez mais a segurança influencia na resiliência das empresas. Ou seja, hoje as empresas necessitam de segurança para sobreviver. Tá? O grande desafio é que, como toda cultura, a de segurança e privacidade se torna forte com ações da empresa que engajam todas as pessoas, dos funcionários aos fornecedores. Ela é formada por um conjunto de hábitos, crenças, conhecimentos em segurança e privacidade. As ações devem buscar reforçar esses elementos em toda a empresa. Então, quando nós estamos falando de cultura, cultura não é algo pronto, é algo que se constrói. Tá? E se constrói como? Dentro de uma empresa, mostrando para todos os colaboradores, né, todos os atores, né, os stakeholders, né, as pessoas que estão em volta, que naquela empresa segurança é importante. Tá? Vamos voltar ao quadro. Então, para a gente fortalecer a cultura de segurança e privacidade, né, o que eu tenho que fazer? Primeiro de tudo, as pessoas têm que ter consciência que a responsabilidade é de todos. Tá? Se não tem essa consciência, vamos treinar, né, as pessoas. E claro que isso sempre com a participação ativa da alta administração. Aquela situação que eu falei, se o dono da empresa se interessa por segurança, né, nós vamos ficar mais atentos. Agora, se ninguém nunca falou em segurança, nunca falou em privacidade dentro da tua empresa, você nem sabe se existe, né, normas ou a chamada política de segurança da informação, como é que você vai prestar atenção em algo que você nem sabe se existe? Né? Então, nós temos que fortalecer. Né? Como? Conscientizando, né, mostrando casos da vida real. Todo dia, se você abrir a internet, você vai ter um caso. Tá? Que uma empresa sofreu algum ataque de alguma maneira. Ou um computador, né, os dados foram sequestrados, os dados do WhatsApp, a gente vê todo dia na televisão os dados do WhatsApp ou os dados de uma empresa, isso, né, sequestrar os dados. Né, ontem passou uma reportagem dizendo aí que tinha uma fisioterapeuta, né, que teve que ela está há um tempão, perdeu as contas do WhatsApp, né, tanto pessoal quanto profissional, né, os clientes dela estão sofrendo golpes e ela está nessa confusão para tentar resolver, que não é ela que está pedindo dinheiro. Né. A imaginação corre solta, fizeram uma rifa, enfim, tudo isso acontece todos os dias. Tá? E basta uma pequena ação de qualquer um de nós para isso acontecer. Tá? Tanto nós somos super previsíveis, nós somos seres humanos. E na segurança, então, nós somos mais previsíveis ainda. Por quê? Porque a gente tem que, se a gente tiver que fazer uma senha, a gente vai fazer numa data, se for numérica, vai ser uma data que você consiga lembrar. Né? É mais fácil. Né? Isso quando a gente não faz a mesma senha para tudo. Né? Seja para o banco, seja para a faculdade, seja para qualquer lugar. Tá? Então, né, a gente é previsível. E as pessoas que querem tirar proveito disso sabem que o ser humano é previsível. Tá? Então, muito cuidado com tudo que você publica. Tá? Eu posso não saber a data do teu aniversário, mas se eu for teu amigo, vai chegar um belo dia dos 365 dias do ano que alguém vai te dar os parabéns, várias pessoas vão te dar os parabéns, inclusive eu vou te dar os parabéns. Né? Então, eu sei a tua data de nascimento. Né? Por mais que você não coloque
que, né, a tua data de nascimento não esteja escrito em lugar nenhum, é lógico que aquele dia é tua data de nascimento. Daí, se eu quiser saber quantos anos você tem, né, de alguma maneira eu vou descobrir. Por quê? Porque a gente coloca isso tudo, a gente fica exposto nas redes sociais. Cuidado, tá? Que o crime está saindo da vida virtual e vindo para a vida real, tá? Com uma agilidade enorme. Então, muito cuidado. Vamos voltar ao quadro. Então, na política de segurança e privacidade, né, quando a gente está fazendo essa política, né, ela deve refletir sempre as características da empresa, sem dúvida nenhuma. Né? Cada empresa vai ter uma política. Na minha empresa pode colocar o pendrive, na tua empresa não pode colocar o pendrive. Tá? Se é plausível e aplicável, eu não posso imaginar coisa que ninguém vai entender. Né? Estar organizado em uma série de documentos, isso é básico, né? Porque quando eu precisar procurar algo, né, eu sei onde achar, ser abrangente, principalmente com agentes externos, ser organizada de acordo com o público-alvo. Não adianta eu fazer uma política que ninguém entenda, tá? Tem que ser acessível, tem que estar atualizada, tem que ser comunicada. Tá? Então, a política de segurança são normas do que pode fazer e o que não pode fazer, tem que ser revista sempre, mas estar numa linguagem fácil. É assim, você pode fazer isso, você não pode fazer isso. Se você fizer, né, o que não pode, você será punido. E ali está a punição. Então, tem que ter essa clareza para que todas as pessoas entendam. Muitas empresas também têm o termo ou contrato de confidencialidade. Vamos ao quadro para ver. Né? Nada mais é que o quê? Quando você está prestando algum serviço, quando você está, né, trabalhando, fazendo, por exemplo, uma auditoria numa empresa, você vai ter acesso a todos os dados daquela empresa. E é óbvio, né, que você não pode sair divulgando, né? Você vai no concorrente lá e fala assim, ó, aquela empresa tem a fraqueza XYZ, né? Então você vai assinar um termo de confidencialidade. Quando a gente trabalha com N dados, né, principalmente de uma empresa, a gente, em geral, assina esse termo de confidencialidade. Vamos voltar ao quadro. Nós temos, né, para cada uma das partes, eu falei que a gente pode trabalhar com segurança em qualquer fase do projeto, em qualquer parte da nossa empresa, né? Então, nós temos também algumas responsabilidades aqui, por exemplo, quando a gente faz aquisição e desenvolvimento de sistemas, né, eu vou utilizar um software on-premise, ou seja, eu vou desenvolver, né, o desenvolvimento vai ser dentro da empresa, o desenvolvimento vai ser por terceiros, o gerenciamento de tudo isso vai ser na nuvem, vai ser como? Então, para cada uma dessas situações, eu também tenho as regras a serem seguidas. Vamos voltar ao quadro. Nós temos algumas análises para fazer, né, diferentes, né, em partes diferentes. Né? Nós temos a chamada SAST, que é a análise estática, DAST, que é a análise dinâmica, e nós temos aqui os testes de penetração, que são os pentests. Tá? Então, o SAST, ou seja, a análise estática, né, de um software em execução, ele vai estar em execução. Deve ser analisado análise estática ou no software em execução. Nós fazemos lá no código-fonte. Tá? Então, quando a gente fala de SAST, a gente está falando do código-fonte. Quando a gente fala em DAST, nós estamos falando no código em execução. E o pentest a gente vai fazer em qualquer ambiente de software. Tá? Então, o SAST deve ser aplicado no código-fonte, é importante para remover as vulnerabilidades do código antes do software entrar em produção. O DAST deve ser realizado antes do software entrar em produção. E o teste é com o software funcionando, ou seja, ele já vai estar pronto, testando, né, as interfaces existentes. Há ainda um teste de segurança conhecido como IAST, né, que faz uma parte dinâmica e uma parte estática. Então, nós temos aqui todo o ciclo de vida do desenvolvimento seguro.
Ou seja, quando estou desenvolvendo um software, eu tenho todas essas fases, né, para aplicar. O que eu posso fazer? Né, no treinamento de segurança, os requisitos, eu vou testar os requisitos, depois a concepção, a implementação, a verificação, a resposta que eu vou ter se acontecer algo, tá? Então, para saber que quando a gente está nessa parte dos testes de software, né, quando a gente está desenvolvendo um software, nós podemos analisar cada uma dessas partes, tá? Extremamente importante, porque a gente tem que pensar no desenvolvimento de um software seguro, ok? E qual o relatório que a gente apresentaria lá para os nossos gerentes, né? Prepare um relatório indicando o ciclo de vida de desenvolvimento do software adotado pela empresa, incluindo elementos como os requisitos de segurança, desde a concepção e testes de segurança, tanto de análise estática quanto de análise dinâmica. Além disso, apresente a modelagem da superfície de ataques e de ameaças que foi considerado, justificando as medidas de segurança que estão sendo implementadas, tá? Então, aqui eu estou voltada a fazer, né, toda a análise de segurança aí contra ataques, contra ameaças e o que foi implementado. Mostre que antes do sistema ir para o ambiente estão previstos pentests, tá? A gente vai falar um pouquinho de pentest daqui a pouco. Sobre o modelo de contratação em nuvem, mostre as responsabilidades de segurança envolvida em vários ambientes, o IaaS ou o PaaS. Apresente as responsabilidades de sua equipe de segurança e, por fim, faça uma matriz de responsabilidades de sua equipe e dos provedores de nuvem, justificando as razões pela escolha deste ambiente, contando com a sua equipe capacitada a executar as atividades necessárias de segurança. É claro que a gente tem uma disciplina inteira só de segurança de nuvens, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, eu estou falando dos ambientes, de como a gente trabalha, eu estou mostrando tudo que é possível a gente trabalhar em termos de segurança. Então, estou falando que temos que ter segurança em nuvem, temos que ter segurança num software, nós temos que ter segurança em tudo, né? Estou citando para vocês, a gente não vai se aprofundar em cada uma dessas partes, porque tem cursos inteiros, né? Por exemplo, a gente tem um curso inteiro de N semestres que fala só da parte de nuvens e principalmente da sua segurança, e assim sucessivamente, dos dados. Então, nós temos disciplinas inteirinhas voltadas para cada uma dessas partes. Eu estou mostrando para vocês o que temos, tá? O que existe e o que nós temos que proteger, sempre, ok? Tudo. Então, vamos lá. Armazenamento de dados, né? Agora a gente tem que pensar como que estão sendo tratados os dados pessoais, se estão seguindo a legislação, como é o controle de segurança para a proteção desses dados pessoais e como que está sendo utilizado aí essa parte do uso de provedores em nuvens, né? Então, por quê? Porque nós podemos ter os dados, as informações em diversas formas, né? Ele pode estar na cabeça das pessoas, ele pode estar num papel, ele pode estar... Os dados estão por aí, tá? Em qualquer uma dessas formas, né? Então, não é fácil a gente trabalhar com dados e informações pela quantidade de possibilidades de onde eles podem estar, tá? Já aconteceu várias vezes, por exemplo, de dados vazarem, né? E eles estavam, por exemplo, estavam sendo trabalhados um projeto que tinha um projeto novo, né? Que foi discutido dentro de um elevador, só que dentro desse elevador tinham pessoas do concorrente que trouxeram a ideia, né, de algo que seria uma coisa maravilhosa para uma empresa e, no entanto, ela foi aí no meio do caminho interrompida. Houve um vazamento, as pessoas ali que estavam discutindo, elas estavam empolgadas discutindo,
Não foi de propósito, elas não estavam anunciando, elas estavam discutindo aspectos técnicos que alguém entendeu. Então, às vezes as informações são vazadas até dessa maneira, né? Claro, elas podem ser vendidas, elas podem ser trabalhadas de diversas maneiras. Então, as pessoas têm que saber quais as suas responsabilidades, né? Então, vamos voltar ao quadro. Quando a gente fala da informação, né, a informação ela pode estar armazenada em algum lugar, ela pode estar em processamento ou ela pode estar em transmissão, tá? Então, os dados e as informações estão em um fluxo constante. Existem em diferentes estados. A transmissão, processamento e armazenamento, e elas estão no meio físico, no meio digital e na cabeça das pessoas. No meio físico, no meio digital, ainda nós conseguimos fazer proteção, mas e na cabeça das pessoas, né? É difícil. E os dados e as informações precisam de segurança em todo este fluxo, que envolve diferentes estados e meios em que existem naquele momento. Então, não é simples, tá? Nós estamos aí numa missão de proteção, né, extremamente difícil. Nós temos 3 estados, né, que os dados podem estar aí nos meios digitais. Tá? Os dados podem estar sendo transmitidos, seja uma rede sem fio ou qualquer tipo de conexão, incluindo a internet, né, que são conhecidos como os DIN, tá? A Data in Motion, né, palavra em inglês. Então, esses são os dados transmitidos. Os dados podem ser comprometidos durante a transmissão, né? A gente sabe que entrou na rede, né? Há diversas formas de interceptação desses dados e podemos comprometer aí os princípios fundamentais, né, da confidencialidade, integridade ou disponibilidade. Os dados podem estar em processamento, né, conhecido como DIL, que é Data in Use, que realizam transformações de dados necessários para as operações e possibilitam as interações necessárias entre o usuário e o serviço. Tá? Há um espaço limitado de oportunidade para que os ataques aconteçam no DIL. Por quê? Porque as aplicações realizam as operações necessárias e os dados continuam seu fluxo naturalmente para onde? Vai para o armazenamento. Os dados armazenados, esses são foco aqui de muito ataque, né? Os data at rest, né? Os armazenados possuem grande exposição e recebem grande parte da atenção da segurança. Precisa entender que para que um atacante chegue aos dados armazenados, é preciso passar por alguns ativos que estão custodiando esses dados, né? Então, claro, quando eu falo, por exemplo, de dado armazenado, estou falando do servidor. O servidor é uma parte